Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, bom dia, boa tarde já, né, no Rio de Janeiro, no Brasil. A gente tem aí de novo aquele momento que a gente fala, hoje tem Mengão, né, quanto tempo que a gente não acompanhava um jogo do Flamengo, né, desde os títulos importantes que a gente conquistou, Mundial de Clubes, né? A gente fica com saudade, né, de ver o Mengão em campo. Mesmo sendo a garotada hoje, né, a gente fica morrendo de saudade de ver o Mengão jogar. Agora é o seguinte, trazer uma informação muito importante aqui nesse vídeo, né, falar sobre questão aí de possível saída justamente de um desses garotos aí da base do Flamengo. Flamengo que tem aí grandes joias, né, que a gente sabe que vão ainda vingar, estourar, outras que a gente precisa recuperar. A gente vai estar falando sobre tudo isso. Agora, eu preciso começar esse vídeo já falando da situação do Abel Ferreira, né, cara? O cara voltou a atacar o Flamengo, voltou a chorar, ele ainda sangra pela final da Libertadores, né? O Abel Ferreira ainda sofre com a final da Libertadores. É impressionante ele falar em asterisco, uma final limpa, uma final onde o Flamengo foi campeão sem problema nenhum. E ele aproveitar o recomeço do Campeonato Paulista para elogiar o VAR e atacar o Flamengo, né? É impressionante. Eu fico bobo de ver, cara, como ele é um mau perdedor, né? Isso me mostra que o palmeirense, o técnico, do próprio técnico do Palmeiras, eles se acham as últimas bolachas do pacote e não sabem e não aceitam perder, né? A gente tinha trazido ontem que a diretoria do Palmeiras, revoltada com o fato de não serem mais os maiores campeões do Brasil, o Flamengo ser o maior campeão do Brasil, ainda pode ser mais ainda ganhando a Supercopa, que vai enfrentar o Corinthians. E olha que sinuca de bico que eles estão, né? Porque o torcedor do Palmeiras, que é rival do Corinthians, vai ter que torcer pro Flamengo. Pro Flamengo ainda abrir mais com títulos nacionais, que a Supercopa vale como título nacional. E eles não vão torcer para Corinthians, né? Torcedor do Palmeiras, tem torcedor do Palmeiras aí, comenta aqui, você vai torcer pro teu maior rival porque tem ódio do Flamengo? Olha que eu acho que você vai torcer pro teu rival, hein? Será? Pro Flamengo não abrir? E aí o Palmeiras tirou, né, a frase do ônibus lá, o maior campeão do Brasil. E os torcedores ficaram ainda mais revoltados com o Abel, com a diretoria. E o Abel passou um recibaço nessa coletiva querendo, falar um pouco desse orgulho ferido, né, que está sangrando ainda, e aí ele querendo justificar algo que eles mesmos, a própria Leila Pereira falou que o erro maior, que eles erraram. A Leila tirou o peso na época da questão de arbitragem, agora ele passou um tempo, ele vem e fala da arbitragem, ele já tinha falado, ele mesmo, o Abel, já tinha falado questão de asterisco, e agora ele volta a falar, volta a atacar o Flamengo, começa a temporada, e essa é a estratégia do Abel, tá? E ele reclama, fala que tem certas coisas que ele não controla, deve estar falando do Ramon Abate Abel, o árbitro que foi suspenso, que eles contavam que continuasse, ele mesmo cansou de defender o Ramon Abate Abel, né? Então, isso é tática, isso é estratégia do Abel Ferreira. Ele voltou à mesma estratégia, começa a temporada e ele não muda a estratégia dele é reclamar da arbitragem do Brasileirão para já preparar tudo para o Brasileiro que começa agora já em janeiro, para já começar com o Palmeiras sendo beneficiado pela arbitragem. Essa estratégia, Abel, é velha, conhecida e nós não vamos cair. Essa tua estratégia de tentar manipular a arbitragem com pressão, ela não vai funcionar. Ano passado você reclamou do Ramon Abate Abel e ele não voltou a apitar jogo do Palmeiras. E aí, deu no que deu, né? Últimas rodadas o Palmeiras praticamente não pontuou. Então a gente tem aqui a declaração do Abel, que eu acho importante da gente estar reagindo aqui, acompanhar o que esse técnico mal perdedor, volto a dizer, péssimo perdedor, o que ele falou. Olha aqui. Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas... Olha aí. Até o VAR aprendeu, não sei se vocês viram, né? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste. É muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e a seguir tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR top e árbitro top, está aí a prova como treinador às vezes o Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras... Não é chato não, você não é treinador do Palmeiras, você é chato não.
Você faz isso por estratégia. É estratégia sua já começar o ano pressionando a arbitragem para ter muitos erros a seu favor. Nós não somos otários e nós não vamos deixar de expor a tua estratégia. Estratégia absurda, famosa do Dick Vigarista, tá? Não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém o vai tirar. Não vem botar asterisco no título do Flamengo não, rapaz. Quem é você? Quem é você, Abel? Um sujeito que tem os auxiliares que falam dos brasileiros da forma que vocês falam, sem o menor respeito. Um sujeito que não tem o menor respeito com as mulheres, que tratou a repórter do jeito que tratou. Quem é você? O que você tem de moral para falar, Abel? Você é bom treinador, sim, mas fala demais, fala besteira e faz isso tudo pensado, estrategista, querendo pressionar a arbitragem já para o Campeonato Brasileiro. Falar de asterisco. Quem é você? Bate na boca que o único título de Libertadores que você tem, o único título realmente relevante internacional que você tem, foi por causa de um erro de um jogador que você mandou contratar depois, né? Um paçoqueiro, um entregador de paçoca. Andréas iFood, é isso aí. Graças a ele, agradece ao Andréas, que hoje é seu jogador, por você ter um título de Libertadores, tá? E hoje tiveram uma prova disso. Prova nenhuma, primeiro, prova nenhuma. E ele fala de novo, tá? Ele tá tão sangrando, o Abel Ferreira, que ele fala de novo sobre essa questão do VAR da Libertadores, tá? Então, o Abel aí, sem aceitar, vamos ouvir aqui o que o Abel falou. Desafio. Orgulho e orgulho ferido. E um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram no ano passado. Orgulho ferido e um bocadinho de raiva das coisas que aconteceram no ano passado. Olha, eu vou falar uma coisa. Ele querendo alegar que aconteceram coisas erradas no ano passado. E agora presta atenção no que ele vai falar do controle, olha só. Foram do meu controle, ou do nosso controle, outras não. Espero que não se repitam. Mas daquilo... Algumas coisas foram do meu controle, outras não. Ele está falando da arbitragem. E ele está reclamando do fato de terem punido o Ramon Abate-Abel, que ele defendeu, falou que era um excelente árbitro que não deveria estar punido. Não sei se vocês lembram disso. Então ele defendeu o Ramon Abate-Abel e agora ele está falando que certas coisas fugiram do controle. O que é isso? É o Ramon Abate-Abel não continuar apitando para vocês, né? Com o árbitro que mais errou a favor do Palmeiras. É lamentável isso, né, cara? Lamentável. O cara ter coragem de falar que tem coisas que ele não controla. Nós controlamos, como te disse, vamos nos desafiar. Em relação à primeira pergunta, quem for atento sabe que ao longo destes 6 anos eu sempre fiz coisas diferentes. Mas entendo o futebol jogado, o futebol falado, a tática, as dinâmicas, é muito mais difícil de ser entendidas e se calhar dá poucos cliques que as pessoas não têm muito interesse em saber isso. É mais fácil o treinador critica a arbitragem, ou o treinador pegou-se não sei com quem, ou os jogadores pegaram, só há um jogador dentro, vocês têm que dar a informação mas se vocês prestarem atenção, nós já fizemos de tudo aqui. Desafio. E ele fala de reclamar de arbitragem e tal, não sei o quê, mas é como se ele não reclamasse. Esse que é o mais engraçado. E aí ele fala que ele foi falar com relação à tática e tal, com novidades que ele tem sempre todo ano e tal, mas isso vocês não conseguem perceber. A forma que ele trata como ignorantes os profissionais da imprensa, e vocês não vão reclamar disso, parece que a imprensa paulista fica quieta, a forma que ele fala de vocês, né, da imprensa paulista, que não conseguem entender as coisas que ele faz, porque, como quem diz, vocês são ignorantes. Eu entendi dessa forma, queria que você comentasse aqui, eu entendi dessa forma, posso estar entendendo errado, mas para mim ele deixa claro que as coisas que ele faz a imprensa não consegue entender, tá? Então, cansei de dizer aqui, ele é muito mal com as palavras, ele é mal perdedor, né? Ele já foi extremamente machista, e olha que reclamam do BAP e companhia com relação a machismo, não tinha nada de machismo. Ele falou da aparência física da repórter, não foi machismo. Agora, eu falei que foi errado o que ele fez, que ele não deveria falar da aparência. Como ele, olha só, já falaram da aparência de repórteres homens também, é errado, e também aí não é feminismo. Tá entendendo o que eu tô falando? Não tem nada a ver com machismo e feminismo, não tem nada a ver. O Abel, tá?
quando ele é perguntado por uma repórter sobre uma situação, ele fala que ele não deve satisfação. Ele não deve satisfação para ela, que as únicas mulheres que ele deve satisfação são a Leila, a esposa dele e a mãe dele, tá? E aí ele contesta a jornalista fazer a pergunta para ele, dizendo que ele não deveria satisfação a ela. Uma pergunta totalmente, eu não lembro exatamente o que foi, mas era uma pergunta nada demais, uma pergunta fazia parte do contexto sobre o jogo e tudo mais, e ele, revoltado, deixou claro que não responderia uma mulher, porque as únicas mulheres que ele que ele dava satisfação era a mulher dele, a mãe dele e a Leila Pereira. Tá? Então, se tem alguém... Isso a gente não vê a Leila reclamar, né? Ela falou que não comentaria o que aconteceu com o Abel. Agora, com o BAP, com o Zico, todo mundo gosta de meter a porrada, porque tem a ver com o Flamengo. Quando tem a ver com o Flamengo, todo mundo quer meter a porrada. Essa que é a verdade, tá? A gente, então... trazendo aqui para vocês algumas informações importantes. Olha só, o jornalista turco, o Ekrem Konur, ele falou que o Flamengo está liderando a corrida para contratar o atacante colombiano do América de Cali, o Joel Sebastián Romero, tá? Essa notícia foi trazida pela Raíza Simplício. Ele joga aí, né? Tem times querendo também na Europa, Olympique de Marselha, e a gente sabe que é um jogador, é um jovem, vem para a base do Flamengo, tá? O atacante do América de Cali, da Colômbia, ele vem para a base do Flamengo, mas é um jogador que já atua no profissional no América de Cali, tá? Informação que foi trazida aí pela Raíza Simplício, e é importante a gente trazer porque é uma contratação aí, mesmo sendo para a base, um jogador que já atua no profissional, tá? A gente tem aqui também uma informação que, além do Palmeiras, que está tentando a contratação junto ao Wolverhampton do John Arias, Cruzeiro também está no negócio, tentando a contratação do Arias, mas o Pedrinho já deixou claro que não vai investir muito mais, ainda mais com a chegada do Gerson, então o Cruzeiro sai fora disso aí. O Flamengo não vai entrar em leilão nem pelo Almada, mais cedo que a gente falou, nem pelo John Arias. O Vasco da Gama não tem verba para contratar, tinha interesse, mas não tem verba. Mas a informação que chega é que o Arias já deixou claro novamente nas internas que, se voltar para o Brasil, ele só volta para o Fluminense. O Fluminense tem total prioridade e ele facilitaria um retorno para o Fluminense, tá? Então, a chance dos clubes que desejam contratar o Arias, como o próprio Palmeiras, são reduzidas, porque o Arias ele favorece aí uma prioridade ao Fluminense caso retorne ao futebol brasileiro. Trazer aqui uma notícia importante aqui com relação à base do Flamengo, também do jornalista turco Ekrem Konur, que tem falado muito do mercado de futebol brasileiro. Tem trazido algumas notícias que a gente até apurou e que o Flamengo negou, mas essa daqui com relação ao zagueiro Iago, que está valorizado aí no mercado, não assinou sua renovação com o Flamengo ainda. No final do ano, ele pode sair, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, então o Flamengo pode ter a necessidade de negociar o jogador, tá? Corrida aí para contratar o Iago, segundo o jornalista, interesse do Everton, do Brentford e do Bruges, da Bélgica, tá? Então, times da Premier League da Bélgica interessados na contratação do Iago. O Bahia foi o único clube, né? O Bahia do Brasil, o Bahia do Grupo City hoje, né? Foi o único clube que fez uma proposta formal de 2 milhões de euros, e aí mais algumas outras questões de metas e tudo mais, e o Flamengo não aceitou, o Flamengo negou a proposta do Bahia, tá? Então, os clubes da Premier League, segundo o jornalista, podem oferecer algo em torno de 8 a 9 milhões de euros pelo zagueiro, e o Flamengo também, sabendo que pode acabar perdendo o jogador no final do ano, pode acabar negociando aí o Iago, tá? A gente tem aqui também algumas outras informações de mercado da bola importantes, da contratação de goleiro por parte do Flamengo. E também eu quero falar com vocês que hoje cedo o Jorge Jesus mandou uma mensagem para mim, né? Eu tenho a receita, né? Lembra dessa? O pessoal me zoava. Eu falo realmente com o Jorge Jesus, e falo há muito tempo com o Jorge Jesus. E ele hoje me mandou uma mensagem avisando: meu amigo, preciso da ajuda de vocês, eu estou concorrendo
ao prêmio de melhor treinador de Portugal. Tô ganhando, tô liderando. E aí eu falei com ele, não, vou avisar a galera, tá? Então o Jorge Jesus, no nosso Insta, no nosso Twitter, é mais fácil até você acessar o nosso X, né, o antigo Twitter, @paparrubronegro, você vai encontrar lá nos últimos posts o link da bola, né, do portal do jornal A Bola, para você votar no Jorge Jesus, tá? Então ele está concorrendo ao prêmio de melhor treinador português do século XXI, multicampeão pelo Flamengo, disputa o reconhecimento com nomes como José Mourinho, Abel Ferreira e Vitor Pereira. Nós não vamos deixar o Abel Ferreira passar o Jorge Jesus, né, meus amigos? Pelo amor de Deus, né? Esse mal perdedor. Até o momento, o Jorge Jesus lidera a votação com 3.533 votos e a nação aqui pode aumentar muito isso daí. Seguido de José Mourinho, 3.221 e Abel Ferreira, 2.398, tá? Então, galera, vamos votar, vamos ajudar, tá lá no nosso X, @paparrubronegro. Já chega lá e já segue também a gente no X. Eu quero lembrar você que você pode alugar o seu carro, tá, na Flórida com a Maps Rent a Car. A Maps, ela tem carros de luxo, carros a partir de 70 e poucos dólares a diária. É só você procurar, entrar em contato de brasileiro para brasileiro e um serviço top. A Maps está muito bacana com carros ultra novos, então, cara, é só você procurar aí e você encontra o preço que se encaixa no seu bolso. Você que está vindo para a Flórida e quer também uma experiência mais legal com carro de luxo, né? Eles têm esportivos e tem também carros tecnológicos como o Cybertruck que eu tenho dirigido hoje, eu deixei com a minha irmã, mas você pode estar aí aproveitando para conhecer o serviço da Maps Rent a Car. Também lembrar você que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, tá? Eu vou deixar aí o QR Code na tela. Você pode apontar para cá e você tem avaliação grátis. Você pode conhecer o programa Mais Slim de emagrecimento. Eu perdi mais de 74 quilos, você pode perder também. Pode emagrecer com saúde, sem queda capilar. A Mais Cabelo tem sempre uma perto de você em qualquer lugar do Brasil. Se na sua cidade não tem, com certeza na cidade do lado vai ter. Então entre em contato aí, pede o desconto do Paparazzo Rubro-Negro, o pessoal lá da Mais Cabelo. Então Mais Cabelo aí, líder no segmento de emagrecimento agora já no Brasil e também de tratamento capilar. Olha só, a gente tem aí todos os nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado, na descrição, e você pode garantir presença na Supercopa do Brasil em Brasília, na Recopa Sul-Americana em Buenos Aires e no Maracanã, com ingresso no Maracanã, jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Carioca, todos com ingresso no Maracanã. É só procurar a Caravana do Haroldo, que na Caravana do Haroldo você não tem reclamação, não tem nada no Reclame Aqui, sabe por quê? Empresa séria, que não te deixa outside, não te deixa fora do seu sonho. Se você tem o seu sonho, você continua sempre realizando o seu sonho, sabe por quê? Porque os caras fazem um trabalho sério. São pessoas que trabalham de rubro-negro para rubro-negro. Anos e anos e anos de trabalho junto aos torcedores do Mengão. Continuar aqui falando sobre a questão de transferência de jogadores, né, da contratação do Flamengo. A Caravana do Haroldo está aí também no comentário fixado e na descrição. Tá? Sobre o goleiro Andriu do Gil Vicente. O Gil Vicente já está mirando o substituto para o Andriu e eles só vão liberar o Andriu, como eu falei mais cedo, quando contratarem esse substituto. Tá? O Bruno Lemos, que trabalha lá com o Mauro Santana, do canal Mauro Santana, trouxe que está com um acordo muito bem encaminhado com o Flamengo, o Gil Vicente, para liberar então o goleiro Andriu, que é muito bem avaliado pelo Felipe, bem avaliado pelos torcedores também. Cara, é um goleiro muito bom, inclusive, apesar de algumas pessoas acharem que ele não joga bem com os pés, ele joga bem com os pés sim, inclusive um dos detalhes que aproximou ele do Flamengo. Então o Moldovan, atualmente emprestado ao Oviedo e com direitos ligados ao Atlético de Madrid, é um dos alvos aí do Gil Vicente para o lugar do Andriu. Assim que eles contratarem o goleiro, eles vão liberar o goleiro para o Flamengo, tá? Também atua o Moldovan na seleção da Romênia, tá? Então tá no foco aí do Gil Vicente para que eles possam liberar para o Flamengo aí o goleiro Andriu, tá? A segunda partida do Flamengo no Campeonato Carioca terá a casa cheia, tá? O Bangu informou em suas redes sociais que todos os ingressos para o duelo com o Flamengo foram esgotados. Vale destacar que o estádio Moça Bonita tem capacidade de 9.064 torcedores, então o Flamengo estreia no estadual hoje, às 18 horas. Vou trazer a provável escalação aqui.
contra a Portuguesa lá em Volta Redonda, tá? Na quarta enfrenta o Bangu em Moça Bonita e a gente sabe que a casa vai estar cheia, quase 10 mil pessoas. Moça Bonita não é... Moça Bonita há muito tempo que a gente não joga lá, né? Então não é um estádio grande, mas é muito charmoso. Então a gente, cara, olha só, o torcedor aqui do Flamengo, o FP Design, fez um conceito de manto. Olha isso. Olha esse conceito de manto aqui que o torcedor fez. Muito top, né? Lembra um manto que o Flamengo já utilizou também. Eu acho muito maneiro, só que esse daqui tá bem bacana. Eu não faria com aquele que ficava trocando de cor aqui, lembra? Mas esse aqui, cinza, fica bem legal. Bem legal. Muito bacana. Aprovado aí. Por mim foi aprovado. Não sei se a galera gostou aqui, mas... O pessoal falando, já quero, olha Adidas, olha isso e tudo mais. Então a gente tem aqui também para trazer para vocês a provável escalação do Flamengo, né? Todo sub-20, garotada, jogo das 18 horas com transmissão do Flamengo pro exterior, Flamengo TV no YouTube pro exterior, gratuita, João Guilherme com imagens e também Globo e Premier transmitem para todo o Brasil. Olha só. O Flamengo deve vir com Léo Nanete, Daniel Salles, João Vitor, Iago e Johnny. Pablo Lúcio, o Anderson ou Lucas Vieira, Guilherme Gomes. Olho no Guilherme aí, joga muito. O Wallacian, que com certeza vai brilhar esse ano. O Joshua, que é fantástico. E o Douglas Telles, que também é goleador, joga demais. Técnico Bruno Pivetti. E a gente só lembra vocês que o Ryan Roberto, destaque do Sub-20, está lesionado. O torcedor estava querendo ver o Ryan Roberto em campo, que vai arrebentar também nessa temporada, mas ele está lesionado, não vai atuar, tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um grande abraço, valeu, fui!